Bem-vinda a essa aula que eu vou dar para a gente conversar um pouco, que muitas mulheres me perguntaram e têm me perguntado, e eu recebo todos os dias perguntas de como eu vim embora, como foi todo esse processo, tanto interno, né? Vocês me falam, como você teve coragem, o que que aconteceu? Então, para quem está chegando agora, para quem não me conhecia, né, eu fiz uma mudança grande, recente na minha vida. Na verdade, ela foi vinda, né, de outras grandes mudanças em um prazo muito curto de tempo. E eu resolvi fazer esse encontro para compartilhar isso com vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pôr uma música, você fica aqui se você vai assistir gravado, tá? Para a gente já começar a se conectar, para vocês entenderem, eu vou contar tudo para vocês. Fiquem até o final, tá? Põe o fone, sai para casa, certo, amadas? Que hoje eu vou falar muitas coisas e eu tenho certeza que você vai sair desse encontro hoje com muita clareza sobre você mesma. Esse encontro não é sobre a Nayara. Eu vou usar a minha história como uma metáfora. Já começou. Então, é sobre isso. Eu vou usar a minha história, porque a minha história é a história que eu conheço, né? Mas eu sempre falo que nós somos todas iguais. A gente só muda de endereço, tá? Então, eu vou dar um tempinho para as mulheres entrar, um minutinho aqui, para compartilhar tudo isso com vocês, tá? Quem assistir gravado, tem um pouco de paciência e deixa o pessoal entrar, que hoje você vai virar muitas chaves na sua cabeça, amada. Pode ter certeza disso, tá? Então vamos lá, gente. Tem uns segundos, na verdade, né? Bom, então, como vocês sabem, né? Eu fiz uma mudança muito grande, que ela foi vinda de vários grandes outros movimentos. E eu não sei, tem muita gente que não vai entender você, não entendeu eu, por isso que eu tô falando para você, que eu vou usar eu como metáfora. Mas eu já tô falando de você porque muitas vezes você tem um desejo dentro do seu coração e você fica esperando a aprovação do outro, dos outros, para você dar um sim a si, para si mesma. E isso pode ser que nunca aconteça, entendeu? Já começou. E aí você vai passar uma vida inteira esperando a aprovação das pessoas, não fazer o que você quer, porque você tem medo do que os outros vão pensar. Então a gente vai falar de muita coisa sobre isso hoje. Vou falar muito sobre como eu fiz tudo isso e como essa parte virou também a ver com o meu trabalho e como nós somos todas iguais, a gente só muda de endereço, tá? Então, para a gente começar, eu quero falar um pouco dos sintomas. Se você é essa mulher hoje. Eu não sei hoje se você é uma mulher que ou está feliz na vida, mas sente que tem algo a mais, ou que tem algo que você quer fazer, um projeto, ou que você não está trabalhando todo o seu potencial, quanto poderia, que essa era a minha sensação, né? Hoje eu estou aqui numa vida completamente nova, desafiadora, porque eu escolhi isso, né? Porque quando a gente chega. O que que acontece quando você chega no sonho? A vida continua, normal. Você só vai ter outros desafios. Mas lá atrás, o que que eu sentia? Que a minha capacidade, que eu podia mais. E talvez essa seja você hoje. Então, durante esses 17 anos trabalhando com mulheres, eu vou contar um pouco da minha história depois aqui. Para quem não me conhece, estou chegando aqui agora, eu ouço isso. Então, mulheres que sabem que tem mais e que ela só precisa de alguém para falar para ela isso mesmo.
eu tive que descobrir se isso é mesmo sozinha, eu tive que falar é isso mesmo para mim sozinha, eu não tive quem falou para mim. E eu tô falando para você, né, que essa voz é séria. Que não é só isso. Se você hoje tem dúvida da sua carreira, da forma como você está vivendo a sua vida, se você está se questionando, acolha esse questionamento, vamos validar ele. Então, se ninguém nunca validou, nem você mesma, talvez não seja só isso, tá? Então, você vai encontrar muita coisa, muitas respostas aqui. Para quem já me conhece, maravilhoso. Para quem não me conhece, né? Eu sou Nayara, né? Morava no interior de São Paulo, tinha uma vida confortável, sempre fui realizada profissionalmente, mas eu vim de lá do sítio, gente, de um bairro que se chama Jabuticabal. Então eu fui uma menina do sítio, tá? E desde criança eu sou lá no sítio, eu já andava, eu quis ir na escola um ano antes, porque eu sempre fui a menina antes do tempo. E lá eu já mandava no povo da escola, eu mandava na escola inteira, eu era a menor da escola, entrava com 4 anos, eu quis ir com 3, porque nós é dessas, né? E aí a vida foi acontecendo, a gente mudou para a cidade, eu comecei a trabalhar já num salão, por um programa de aprendiz com 16 anos, no Guardinha, que se chamava assim, lá na minha cidade, né? E eu nunca mais parei. Então, eu entrei na área da beleza. E a área da beleza, aí, gente, eu costumo falar assim: que a gente entra na área da beleza, ela sai da gente, mas a gente não sai dela. Então, até hoje, eu uso muito da parte da beleza, até de cabelo, com a consultoria de imagem. E eu vou explicar um pouco como que eu fiz tudo isso, né? Para vocês terem uma noção também de escolher uma direção de negócio aqui. Nossa, vai ser muito legal hoje. Vocês vão entrar na minha mente hoje. Vocês vão entrar na minha mente. Vai ser a primeira vez que eu vou abrir de uma forma gratuita, que eu abro muitos nos meus programas pagos, né? O que tem por trás da minha cabeça. E eu vou pensar aqui para vocês alto. Então, como que funciona a cabeça da Nayara? E aí eu vou falar da minha história e você vai pegando, vai anotar, pega a caderninha aí da confusão. Você não tem que arrumar. Você senta comigo. Vai anotando seus insights. E é isso. Então, eu sempre fui essa menina, né? Então, eu dançava, e eu dançava lá na frente, e era esse. Ô, pode falar bobagem aqui? Podemos. Era assim, gente, desde criança. Não tinha quem. Não tinha. Terrível. E aí a gente vai crescendo, né? Aí vai perdendo um pouco a graça da vida. A gente vai acontecendo coisas com a gente vai tendo decepções na vida pessoal, sofrendo traições também, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e a gente vai ficando um pouco preta e branca. E hoje eu trabalho com cores maravilhosas. Vai ver. Só que, em paralelo a isso, eu sempre tive um sucesso profissional absurdo. Eu fui profundamente reconhecida na minha cidade, com o meu salão. Sou muito grata, eu sempre falo isso, tá? Eu sempre vou contar, vou falar. E eu fiz um trabalho muito gratificante com as mulheres de lá. E hoje eu vou contar uma coisa que eu nunca revelei de forma aberta. Que eu trabalhei com elas nos bastidores, nesse final, antes da minha vinda para a Europa. E ali naqueles 17 anos da área da beleza e 12 anos com o meu próprio negócio, o meu próprio salão, que ele tinha 10 salas, eu era a melhor da cidade. Ali nesse meu processo, no seu processo também hoje, talvez de mulher, você como vai começar a se ver em mim, na sua carreira, sua vida pessoal, e muitas coisas dando certo na sua carreira, na sua vida profissional, assim como foi comigo, e a vida pessoal também dando certo, dando errado, e como tudo acontece, né? E ali no meio de tudo isso, e no meio de toda essa jornada nossa feminina, acontecem muitas coisas, e comigo não foi diferente, né, gente? E eu peguei o limão e fiz a limonada. Então, basicamente, né, fiz todos os cursos que eu podia fazer, assim como você hoje deve ter vários cursos, sucesso, ou você ainda não se encontrou, você vai entender por que a gente vai se encontrar nessa história, você vai se reconhecer. E aí chegou um ponto da minha vida, alguns na verdade, mas um foi muito específico e crucial,
que eu cheguei a me questionar. Que eu perguntei, que foi um momento muito difícil da minha vida, na minha vida pessoal. Eu já tinha tido um casamento, tenho minha filha, né, que está aqui comigo na Europa, e passei por vários traumas, várias coisas, gente, vários tipos de coisas que eu não conto aqui por respeito, que envolvem outras pessoas, mas eu passei por coisas assim que eu não desejo para ninguém. E aí, infelizmente, eu tive que aprender uma coisa, que as mulheres custam para aprender pelo bem, e às vezes a gente aprende pelo mal, que é se amar. Aprender a se amar, outra é difícil. Porque quando a gente se ama, a gente se posiciona, a gente consegue falar não. E a nossa capacidade de realizar os nossos sonhos está altamente ligada à nossa capacidade de dizer não ao outro e sim para si mesma. Só que essa pessoa aqui não existia, gente. Porque eu sempre fui aquela criança, não sei o quê. Só que vários acontecimentos, e todo mundo tem as suas inseguranças também, mas agora eu estou muito mais trabalhada. E com esses acontecimentos ruins, você vai murchando. Às vezes você vai se perdendo pelo caminho. E aquela Nayara, que era aquela criança que dançava na frente, que foi na escola um ano antes, mandava na escola inteira, ela foi ficando pelo caminho. Ela foi ficando pelo caminho com colaboradores que me traiu, depois eu já vou falar sobre minha responsabilidade nisso, com relacionamentos tóxicos, abusivos, quem fez para mim também vai ficar com 50%, eu já peguei o meu, resolvi, né, e transformei isso em algo lindo, né? Já cheguei no ponto que transformei a dor em cura, em um projeto, em alguma coisa, que deu, entendeu? Chega uma hora amada que deu, não dá mais tempo. Vou explicar isso aqui para você hoje. E aí a vida foi acontecendo, só que aí um momento específico que eu caí em um buraco muito grande de novo, que foi um trauma que eu sofri, eu falei assim, tá, por que que isso aconteceu comigo? E aí eu falei, gente, deu. E aí eu fui entender o que eu realmente queria. E aí talvez hoje você esteja ou numa fase boa da sua vida e esteja se questionando, né? O que eu quero, não sei, vai nascer um projeto, estou numa carreira, num trabalho, não estou feliz, não tenho segurança, quero me posicionar melhor, já tenho uma profissão, mas não consigo ir, estou travada. Enfim, cada uma vai ter a sua questão ali, tá? E aí já vou deixar para você um ponto aqui muito importante. Não espere acontecer algo ruim para você aprender. Se ame o suficiente para você ir em busca dessa resposta que você procura e talvez ela esteja aqui nessa aula hoje como primeiro ponto de partida, tá? Depois eu vou falar para você no final como você pode resolver isso, tá? Também. Então ali eu entendi que eu falei, gente, agora eu vou olhar para mim. Sabe quando você chega, deu? Então não deixa chegar no deu, porque normalmente ele vai vir ou com um movimento que você vai falar, meu Deus, ou é um burnout, como as mulheres têm, né? Muito burnout. Tem mulher que é traída, né, pelo parceiro. Tem mulher que. E aí você fala, ai, agora eu vou cuidar de mim. Será que precisa acontecer algo ruim ou você consegue, tipo, olhar para você? E como eu falei, tem mulheres que não, tem mulheres que estão bem, só que às vezes elas não estão bem no trabalho. Ou elas querem se realizar profissionalmente, elas querem criar algo novo, mas elas não sabem o que é. Basicamente, é aquele momento de redescoberta. Você fala, peraí, tem algo mais. Vou ver o que que é. No meu caso, eu descobri que eu já sabia que era vir e passar um tempo aqui na Europa. E aí eu olhei para minha vida inteira montada e falei assim, bom, pessoa, desde criança, um fogo no vou ter que ser do tamanho desse sonho, desse desejo. E eu já vi que aquilo ali ia me exigir muito. E foram uns 3 anos ali, mais um pouco, para desmontar uma vida que ali eu era feliz, mas eu já não estava mais tanto. E eu sabia que se eu passasse o resto da vida lá, né, eu não saberia como era aqui. E deu muito trabalho, gente, para chegar aqui. Eu tinha muita coisa. E aí é abrir mão do certo e do seguro para você fazer o que você deseja. E aí vem muita adulta, né? Tu dá conta do rojão que você quer segurar?
entendeu? Né, linda? Porque eu. E aí, isso exigiu muito de mim. Você vai planejar, vai dar um monte de coisa errado, normal, mas nós estamos aqui. Mas no final dá certo. Bom, mas voltando aqui para você, né? Talvez você esteja nesse ponto, tipo, não sei o que eu quero, não sei o que é. E aí, por que eu quero falar de tudo isso? Que aí é nesse ponto que a gente se encontra. E com esse meu despertar, né, quando aconteceu um fato específico da minha vida, eu fui fazer uma busca para dentro, né, de mim, para eu entender, né, por que aconteceu uma coisa comigo e o que eu tinha a ver com isso tudo, né, porque eu estava lá na cena, no caso, né, tipo, a história era minha, né, gente? Então eu também já começo a assumir responsabilidade pelo lugar que você está hoje, tá? As pessoas não vão mudar, então já fica com esse rojão. E aí eu fui e eu fiz uma grande redescoberta. Já vou contar que eu nunca contei isso, tá? Vou contar para você. Foi um trabalhar de mentalidade absurdo. Você tem que trabalhar a mentalidade. Eu trabalho com consultoria de imagem. Hoje eu vou abrir para você os meus outros programas, o porquê e como eu criei tudo isso. Já vou dar uma aula aqui para você, tá? E o que que acontece? Se você não tiver três pilares muito trabalhados, você não sustenta você enquanto mulher. Então, vai ser três pilares que a gente vai falar aqui hoje, tá? Só que primeiro eu vou falar da mulher, tá? Então, eu era uma mulher que eu era realizada profissionalmente, mas eu tinha imagem, gente, porque eu trabalhava com beleza, mas eu não tinha segurança. Eu não me amava o suficiente, então deixava as pessoas passar por cima de mim. Eu não sabia me posicionar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E aí, essa falta de posicionamento de mulher, ela atrapalhava meu negócio, ela atrapalhava minhas relações. Então, tudo começa na mulher. E quando eu fui fazer essa busca, o que eu fui fazer? Eu simplesmente fui e caí de cabeça. Para mim, eu fiz para mim uma formação de constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu fiz, gente. Eu falei, que daí nós estamos, quando a gente se empenha, aí é bonito. Gente, se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou do começo até o fim. É, é uma palavra só comigo. E aí eu fui. Falei, não, vamos ter que arrumar esse negócio, que não tem mais condição. E no meio de tudo isso, eu resgatei a mim mesma, porque eu não estava trabalhando com consultoria de imagem ainda. E eu lembrei que qual que era meu sonho de menina? Eu gostava de moda, gente. Eu gostava de roupa, eu queria ver as coisas. E daí eu fui fazer meu curso de consultoria de imagem, tá? Eu fiz meu curso de consultoria de imagem e fui me resgatando os meus sonhos. E aí eu entendi como eu poderia, né? O que eu fiz? Atrelei a beleza, porque coloração pessoal. Então vamos voltar um pouquinho aqui agora. A paleta de cores, né? Lá dentro do salão, um valor meu de marca era que as mulherada fazia o cabelo e não ficava bom. E aí eu queria mostrar para elas que não ficava bom, e aí veio a coloração pessoal para explicar tudo isso para elas. E aí, dentro dessa minha questão ruim, eu fui me encontrando, porque eu quis muito. E aí começou. Comecei a fazer consultoria de imagem da mulherada, né? Então elas entravam, chegavam pelo cabelo, né? Faziam a coloração pessoal e eu me transformando na vida pessoal dentro também, gente, porque tudo acontece junto, né? Você pensa que é só na sua vida, amada? Você vê as coisas no Instagram, pensa que tá todo mundo pronto. Tá nada, gente. Nós estamos também, ó. Enquanto você estava achando que eu estava lá, eu estava nesse giraia. E aí, eu fazendo essa mudança profunda e, né, me reinventando, que eu tinha passado por uma coisa aí que mexeu muito comigo. E foi assim que aconteceu. E aí as mulheradas vinham, fazia consultoria de imagem, e elas voltavam e falavam assim, mas tem mais, o que aconteceu? E aí, eu comecei a entregar algo a mais para elas, que na área da beleza e da imagem, que é o que eu vou entregar para vocês aqui hoje. Pela primeira vez aberto, eu vou falar sobre isso. Pela primeira vez. E aí,
Eu quero contar para vocês visualmente, para vocês entenderem esse processo num desenho. Então, o que é isso aqui que eu expliquei para vocês? Eu era uma mulher que tinha uma marca pessoal, minha vida profissional era um sucesso. Às vezes hoje você trabalha para alguém e está em sucesso, está feliz ou não tá. Você vai entender isso. Mas você tem uma imagem incrível. Só que a parte mulher, posicionamento, ela não tá legal, não tá inteira. Então, o que acontecia? Com toda a minha experiência, hoje eu vou passar para vocês esses três pilares que precisam estar alinhados para você ser uma mulher soberana, inteira na sua vida. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei e criado isso que eu criei, eu falo que eu passei por esses três pilares, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei e não estaria vivendo esse sonho. Então, talvez hoje você queira um caminho. É isso que você vai encontrar aqui hoje nesse encontro. Você vai trazer, eu vou te dar clareza. Então, muitas mulheres chegavam aqui por mim, né? Então, dentro dessa parte aqui, dessa ponte, eu falo que essa é a tríade da soberania, né? Que uma mulher que tem tudo isso alinhado, ela alcançou a soberania na vida dela, entendeu? E aí, a gente, lá no salão, eu trabalhava só esse aspecto, né? A imagem. E aí, as mulheres entravam por aqui, através do cabelo, coloração pessoal, imagem pessoal. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Resolvia tudo? Às vezes, ela não estava feliz na profissão, ou lá no negócio dela. Tá inseguro, não sabe se posicionar, não sabe vender, sei lá, não tá feliz, quer sair, quer trocar, tá vivendo uma vida menor profissional do que ela pode. Ou às vezes ela tá fragmentada enquanto mulher. Então, será que só a beleza resolve? E eu comecei a ver que não. E aí, o que você precisa alinhar? Que é o que eu quero falar para você aqui hoje, é esse pilar mulher. Então, esse é o pilar que você precisa alinhar e trabalhar, que é a sua mentalidade, o seu posicionamento, a sua segurança, a sua capacidade de falar não. Lembra que eu falei para você que a sua capacidade de gerir seus sonhos está altamente, essa frase é minha, tá? Ligada à sua capacidade de dizer não. Se hoje você achou muito lindo o meu movimento, nossa, que incrível, Nayara. Você sabe falar não para os outros? Porque eu não sabia. E enquanto eu falava sim para os outros, eu falava não para mim. Então, e nunca eu ia materializar essa vida. Porque os outros sempre estavam na minha frente. A gente tem uma sigla na minha comunidade que fala hashtag ocupada comigo. Você está ocupando tempo com os outros, você está ocupada, ai, porque minha mãe, meu irmão, não sei o quê, tem que fazer as coisas para todo mundo, ai, eu tô cansada, tá cansada porque não sabe falar não. Tá sobrecarregada porque não sabe falar não. Aí é quando você tem, às vezes, seu negócio, ou você tem o seu patrão, e você pega para você fazer, você não sabe pôr limites. Aí você pode ficar linda, maravilhosa, transmitindo autoridade. Se você não alinhar o pilar mulher, isso daqui, gente, é uma metodologia minha autoral, tá? Não pode copiar. Que eu aprendi a viver, lembra? Então tudo ensina, né, gente? Então, se você não alinhar esses três pilares com clareza, não se sustenta. Então, você vai ter que estar muito integrada com você mesma para você viver o que você quer. E tem algumas mulheres que não sabem. Mara, como é quando eu não sei? Quando eu não sei, quando que eu sei que vai nascer algo, mas eu não sei o que que é. Um projeto, porque eu tive essa sensação também antes de tudo isso. E aí, com todo esse acontecimento na minha vida, nasceu o meu projeto. Meu novo projeto, meu novo posicionamento. Eu só tinha o salão. E é aqui que a gente se conecta. Então, está querendo nascer algo hoje em você. Não sei se é uma vida nova, uma nova carreira, um novo braço aí do seu profissional, uma nova mulher, né? Mas você precisa de um caminho para isso. Então, você precisa fazer o quê? O que que eu fiz que eu prometi que eu ia falar? Olhar para você. Então, você tem que parar de acordar cedo, e eu vou falar como que você vai fazer isso hoje.
e entra no Instagram e compra roupa, e faz isso, e compra curso, e não sei o quê. E eu posso afirmar que todas as respostas que você tem estão dentro de você. Só que você não para olhar para você. E eu achei muito legal que eu postei essa semana o depoimento da Mariângela. E tinha uma coisa no depoimento da Mariângela que eu até comentei nos stories que chamou muita atenção. Uma cliente minha, tá, gente? Ela falou assim: eu encontrei com a Nayara na rua, ela é da minha cidade, gente. E aí eu fugi. E vocês sabem por que as mulheres às vezes fogem de mim e têm medo de mim? Vocês não têm medo de mim. Vocês têm medo do que vocês vão acessar através de mim. Agora. Vocês têm medo do poder de vocês. Porque vocês sabem que depois que às vezes vocês passam ali comigo, não vai mais ser como antes. E o seu inconsciente quer manter você pequena. Porque ele acha que isso é seguro. E aí eu falei que a Maria Ângela, ela não falava, ela vivia se escondendo e agora ela é palestrante. Então, o que acontecia? Por que ela falou assim que ela fugia de mim? Ela não fugia de mim, ela fugia dela. Ela fugia da versão mais magnífica dela, que ela falou assim, essa moça aí, alguma coisa tem. A gente sabe, o nosso corpo sabe que ele vai começar a acessar uma nova realidade. E aí, a tendência de você resistir é gigantesca. Não é eu, é você, amada. Você tá, eu sou um espelho. Você tá vendo em mim uma coisa que tem em você que você tá com medo. Tá com medo de você, por que você tá com medo? E esse é o pior medo que a gente pode ter na nossa vida, medo do nosso poder. Medo de ser poderosa, medo de falar não. O que acontece com a sua vida hoje se você conseguir falar não? Vai cair o castelinho, vai ter que arrancar a máscara da vítima, porque eu tive que fazer isso. Então não era a função, era eu, não era o companheiro, era eu. Não. E aí, com tudo isso que eu aprendi, vivi, as minhas clientes iam daí aí no salão. Continuava, né, gente? Continuando, fazendo cabelo, fazer consultoria de imagem, não sei o quê, e eu desbloqueando cada vez um canto da minha vida. E era um rolo. E aí, no dia que eu tava desmontando o meu salão, né, que eu já tava indo pro meu escritório menor lá em Socorro, e tava tudo aqui na minha cabeça. Só que o povo já falava que eu tava louca. Porque cidade pequena, né, gente? Ai, ficou louca. Imagina se eu tivesse contado que nós tava com a constelação pra cabeça só. Como sabe? Não tem como falar, sabe? E hoje também, se precisar, eu falo, porque, gente, você vai ter que abrir mão do seu ego para você realizar o que você quer. Porque vão falar. Aí você escolhe se você vai ser como que é aquele meme? A falada ou a lascada que tá falando do você. Porque, né, hoje em dia isso é tão pequeno, né, gente? Quem tem tempo assim? Então, essas coisas de cidade pequena, se você não é de cidade pequena, você não vai entender isso, mas tá tudo bem. Então, você também nem entende mais, porque você nem lembra como que é, graças a Deus. E aí, assim, mas você vai ter que abrir. Às vezes as pessoas próximas vão falar. Então você vai ter que abrir mão do seu ego para você. Você não vai ter apoio às vezes. Ninguém vai entender nada. Então você vai ter que estar muito certa do que você quer. E aí o que te deixa inseguro? Que às vezes você não está muito certa. E aí você precisa de alguém para te dar a mão, para falar e para você ter um caminho para você trilhar e traçar em relação a isso. Uma clareza, um passo a passo. E aí, no dia que eu tava desmontando meu salão, gente, eu fiquei 12 anos em uma só casa. Pensa. Nossa, muitos anos. Aconteceu muita coisa naquele lugar, tipo, sabe? E abrir mão. Você tem que estar bem certa, cabecinha sua, que você quer. E aí, eu tava atendendo uma última cliente minha. E eu tava sentada, assim, na minha mesa de escritório. E aí, ela tava na minha sala, que no final já tava atendendo lá no fundo, que era uma sala mais reservada. De novo, porque eu tinha cansado de gente. Eu não aguentava mais aquela gentarada. Eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais estar lá. Eu não sei se é essa você hoje, gente. Olha, pelo amor de Deus. Eu olhava pela janela e falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sinto mais isso. Hoje eu tô na vida que era pra mim. Nossa, mas custou, viu? Custou caro estar aqui. Custou pessoas, custou coisas, custou abrir mão de um negócio certo, custou.
E tá custando, e vai custar mais, né? Só que a vida é sobre pagar preço, amada. Tu não tá querendo pagar preço, então vá ser uma eterna criança. Então, aí essa cliente minha, no último dia, estava pintando o cabelo dela. Daí a gente tem uma frase que é assim, nunca é de leve. Eu estava pintando o cabelo dela, e aí ela já era minha cliente, como muitas das mulheres eram minhas clientes faziam muitos anos. Então a gente tinha uma coisinha que você já tem que ter quando você vai entregar o cabelo para alguém, né? Que é confiança. Gente, dar o cabelo para os outros, você tem que confiar na pessoa. E aí ela falou assim para mim, eu tava parada, daí já tava umas caixas assim no chão, porque eu já tava desmontando o salão para a primeira etapa. Detalhe, gente, você está chegando aqui agora. Nessa época, eu tava desmontando meu salão grande da minha cidade, ninguém sabia que eu ia vir embora. Eu tava assim no silêncio, porque eu não sabia se ia dar certo. Era documento, rolo, coisa, tudo, sabe? Teve vezes já que eu desisti, você tá entendendo? E isso estava tudo acontecendo, só que eu não contava, porque era uma expectativa para mim também, né? Tipo, ah, eu vou, daí não dá certo. Você tá entendendo? Então, tipo, eu fiquei quieta. E aí ninguém entendia, nossa, mas tá louca. Daí então eu vou falar, não deu certo. Aí o povo fala um monte de coisa, né? E as pessoas próximas falam, por isso que eu falo que você vai ter que abrir mão do seu ego. E aí ela falou assim pra mim, essa cliente minha, como é, Nayara? E eu falei assim, é isso. Então, às vezes você vai precisar de uma segurança para você tomar uma decisão na sua vida, para você ter um direcionamento. E para você ter clareza disso, você só vai ter olhando para dentro. E aí eu comecei a conversar com ela dela. E ela estava numa situação que ela tinha tido burnout no trabalho, não estava feliz, ou seja, já conectou ali, né? Daí eu falei assim: olha, Fulano, é isso mesmo. Então, assim, essa vida não é para você. Já comecei, né? Porque eu sou dessa, gente. Cuidado de andar comigo. Corre o risco de você ficar bem feliz na sua vida. E aí eu comecei a olhar, falei assim: não, amada, não sei o quê. Resumindo, o que começou a acontecer com essas mulheres que ainda frequentavam o salão, que eu diminuí daí a quantidade de mulheres de cabelo, eu comecei a atender de forma mais personalizada para conseguir me dedicar para a consultoria de imagem e para um outro projeto que começou a nascer. E aí nesse dia ela pediu para eu atender ela de um outro jeito. E aí eu contei para ela, falei assim, olha, eu fiz uma formação, né, de constelação e eu acho que você tinha que olhar para isso. Por que que você não consegue sair desse lugar? Eu não vou falar o nome dela aqui, tá, gente? Porque, enfim, nossa, já tem alguém me ligando, mas eu não vou atender que eu tô no meio da aula. Então, assim, deixa eu virar, senão eu me desconcentro. Aí eu olhei para, aí a gente conversou, eu fiz um diagnóstico e naquele dia, gente, eu desmontando o meu salão, desmontando a minha vida, né, com muita clareza e certeza, porque daí eu já era uma mulher que estava inteira em mim. Eu aconselhei ela. E ela entrou para um programa meu avançado, que comecei a atender muitas mulheres com a mesma demanda. E, e aí foi assim que começou a acontecer. E aí eu comecei a estruturar isso, né? Porque muitas mulheres me pediam, eu nunca oferecia isso de forma aberta, um programa de posicionamento, de resgate mesmo feminino. Então é uma proposta de autoimagem para você trabalhar a forma como você se percebe. E assim, essa moça, gente, hoje ela, em abril era a meta dela de sair do trabalho, ela saiu do trabalho, ela tem um negócio dela. Depois eu até mostro aqui o depoimento dela para vocês. Ela fechou um contrato. Eu não gosto de falar muito essas coisas lá no Instagram, porque eu acho meio too much, sabe? Eu sou meio assim, mas deixa eu ver se eu acho aqui o depoimento dela, sem mostrar o nome dela para vocês. Resumindo, enquanto eu procuro aqui. Só sei que ela fechou um negócio esse mês, gente. Isso foi em prazo de também um ano. Tudo junto comigo e de R$ 39.000. E aí eu te pergunto, o que aconteceria com ela se ela tivesse ficado lá e não tivesse dado esse passo? O que aconteceria comigo se eu não tivesse olhado para mim? Eu ia passar a vida inteira de pé naquele salão. Então, mulheres, não deixem, não deixem de olhar para vocês.
E aí eu estruturei tudo isso. E hoje eu tenho um programa, que é uma mentoria minha avançada, para você que está em transição, para você que quer ter um projeto seu e não sabe, você vai conseguir se reconectar com você, para você que tem dificuldade de posicionar, de falar não. E eu vou falar já para você porque você vai ter medo desse negócio. Porque você vai ser essa outra mulher. Então, esse é um projeto que eu não revelei ainda lá no Instagram. Eu tenho pensado muito e sentido muito como eu vou abrir isso lá. Mas, basicamente, eu costumo falar que o que acontece com as mulheres? Elas querem ir para a vida profissional sem elas estarem inteiras. Então, aonde que elas falham? Eu vou pôr um slide aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão sair daqui com um diagnóstico? Claro. Então, onde você falha hoje? Hoje, às vezes, você quer ir para sua marca pessoal, construir um negócio, tudo, sem trabalhar essa parte da mulher. Então, você vai lá, faz o cabelo, fica bonita. Eu sei porque eu vivi isso. Você faz o cabelo ficar bonita. Você lembra que eu antes no salão? Então, eu tinha minha marca, meu projeto, lá tinha minha vida profissional, que era um sucesso, mas não tinha esse pilar aqui trabalhado. Então, o que que acontecia? Não sustentava a vida profissional. Porque, tipo, eu sempre estava com problema, assim, sempre estava cansada, sempre estava exausta, dando conta de tudo, funcionário passando por cima de mim. E eu precisava alinhar essa segurança. Eu era insegura, né? Porque ninguém passa por cima de uma pessoa que é segura. Então, foi exatamente por essa própria vivência minha que nasceu o meu próprio projeto, e que eu não falo ainda no Instagram, e que é a minha metodologia autoral, que eu falo que é a tríade da soberania, onde eu tenho vários programas que para cada mulher está em uma fase. Então tem mulher que ela está em expansão profissional, ela já vai para trabalhar sua marca, ela já está ali nesse processo. Tem mulher que quer se encontrar, quer entender sobre projetos, quer entender se posicionar, quer resgatar a si mesma, a jornada da mulher inteira, trabalhar esse pilar mulher, ou para você que quer mesmo alinhar o guarda-roupa, fazer coloração pessoal, trabalhar essa parte externa, a parte da imagem, ou no presencial, um cabelo, ou a consultoria de imagem presencial, tá? E eu falo que quando você está com tudo isso alinhado, você é uma mulher que você consegue se realizar. Se você não está com um deles desalinhado, não sustenta. Então, por exemplo, às vezes eu só tenho sucesso profissional, sem me impor, mas sou aquela mulher que não parece o nível da minha competência, que é uma coisa que eu falo muito lá no Instagram. Tá com a imagem muito abaixo, sabe? Preciso trabalhar a imagem. Mas às vezes eu tenho imagem igual eu antes, e era profissional maravilhosa, era boa, mas assim, não sabia se posicionar, não tinha uma vida pessoal feliz e por aí vai. Então você precisa trabalhar esses três aspectos para você ser uma mulher realizada, ter clareza do que você quer viver e viver aqui nesse mundo, qual que é seu propósito, como que você vai conduzir sua vida profissional, a sua vida pessoal. E como você também vai até conseguir cuidar de si mesma, né, da sua imagem, ter tempo para você. Isso está altamente ligado com a forma como a gente escolhe trabalhar, nossa profissão, porque, né, então assim, uma mulher que não tem tempo para ela, eu era assim, lá no salão, eu trabalhava até 10 horas da noite. Eu postei um vídeo no parque, né, que aquilo era uma conquista para mim, uma coisa tão simples, porque os outros sábados da minha vida, gente, por 16 anos eu passei trabalhando. E eu estava com a minha filha. E eu criei aquilo na minha cabeça. Então, eu vou falar já sobre o que eu vou apresentar para você aqui hoje. É sobre criar uma nova vida que combine com a mulher, com a realidade que você quer ter. Essa mulher se veste como? Você percebe que é tudo assim. Essa mulher, ela trabalha de qual jeito? Quanto ela cobra? E aí, para você saber cobrar, você tem que ter uma imagem coerente, alinhada com esse valor, com esse preço, mas também você tem que se posicionar, você vai ter que falar não com aquele cliente ruim. Porque quanto mais você não tem autoestima e merecimento, mais você vai atrair, gente, curva de rio. Você percebe que não está separado, está tudo conectado. Você pode morrer de fazer curso,
O conhecimento é maravilhoso, ninguém vai tirar de você, mas se você não for segura de que você merece, de que você. Não dá. Então, assim, é muito importante que isso esteja muito alinhado. Então, essa metodologia minha autoral, ela nasceu da minha vivência com as mulheres. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, né, que estão aqui me vendo. Eu tenho um programa para cada etapa. Olha que maravilhoso. E aí, gente, eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer um diagnóstico seu mesmo, para você entender, você que vai se avaliar, porque todo mundo é adulto, amor. Para você se avaliar, peraí que eu vou compartilhar de novo a tela. Qual pilar você precisa trabalhar hoje? Porque assim, Nara, será que eu tenho que começar pela minha imagem? Aí eu vou falar sobre isso com você, tá? Então, peraí. Então, vamos mostrar como que você vai se avaliar, tá? Eu vou deixar o link aqui, que é um guia que você vai alinhar, tá? E aí você vai ter clareza exatamente do que você precisa trabalhar hoje, que pode ser que seja. Será que é a sua imagem? Já vou mostrar o que trabalha na imagem pessoal. Então, aqui embaixo eu vou deixar um guia, tá? Gente, é um guia que custa R$ 47. R$ 47. Para você trabalhar, se você precisa trabalhar o seu pilar mulher, a sua marca pessoal, sua vida profissional, fazer uma expansão, você já está pronta, mas eu vou explicar se você está nesse ponto ou não. Ou se você precisa trabalhar a sua imagem. Então, assim, esse daqui é um slide de uma aula que eu dei uma vez, tá? No pilar imagem, a gente trabalha coloração pessoal, o guarda-roupa, para que você está perdido na hora que você vai se vestir. Você se sente com a imagem alinhada com o nível da sua capacitação? Precisa trabalhar a imagem. Nayara, imagem já fiz com você, ou tipo, nossa, eu tô muito perdida, Nayara, eu queria me encontrar, ou tipo assim, quero criar algo, não sei o quê. Não, ou tenho dificuldade de me posicionar. Tenho dificuldade de falar não. A jornada da mulher inteira. Então, eu tenho um produto para cada pilar. Então, hoje talvez você precise alinhar a imagem, talvez hoje você precisa se alinhar com você mesma, se encontrar, se resgatar, para você entender até algo que você possa criar novo, um projeto. E daqui, o ano passado, nós fomos em 12, só na de grupo, tá, gente? E foi assim, todas as mulheres saíram com perfeita clareza do que elas vieram fazer aqui. Então, basicamente, a minha história virou a minha missão. Eu me encontrei muito dentro desse processo meu de mulher e aí eu estruturei esse produto. Então, o que tem na jornada? Tudo que eu fiz para chegar até aqui, tudo que eu fiz. Todas as etapas que eu tive que trabalhar, todos os pontos que eu tive que trabalhar em mim para sustentar uma vida do tamanho que eu queria. E depois que a mulher fica inteira, ela está pronta para sua vida profissional. O que acontece com muitas mulheres? Elas fazem imagem pessoal e pulam para a marca pessoal, para a vida profissional. Se a mulher não estiver bem alinhada, vai ser uma Nayara do salão, lá na era do passado. Ela não vai sustentar. Sabe por quê? Porque ou ela tem dificuldade de se posicionar, todos aqueles problemas. Ela precisa trabalhar isso daqui. Não adianta, gente. Não pule etapas. Então, a jornada, para quem que é? Para todas as mulheres, gente. Hoje eu tô bem puxa-saco da jornada aqui nesse encontro. Porque como muita gente vai vir de um vídeo que eu postei, como eu prometi que eu ia dar esse encontro mais sobre isso, sobre o que eu fiz para chegar até aqui, tá na jornada. E aí eu vou deixar esse guia para vocês aqui, tá? O valor do guia é R$ 47 para você fazer uma triagem e sair com um diagnóstico claro seu hoje. Hoje você precisa fazer um trabalho de imagem. Você precisa olhar para você, você está muito falha no seu posicionamento, ou você já está em fase de expansão profissional. É muito difícil quem já está resolvida, mas tem também, tá? E aí eu tenho um programa para cada etapa, para cada mulher, para cada momento da mulher. Tem mulheres que já fizeram todos. Era cliente de cabelo comigo, e como eu estruturei. E o Master, o que é? No Master eu ensino a fazer tudo isso. Eu ensino você a criar sua marca pessoal,
a sua história se tornar a sua missão, como estruturar tudo isso e também ter o seu legado. Né? Se você sente que você tem uma missão aqui, isso é legítimo, mas antes de olhar para você, você não vai conseguir realizar isso. Então, você vai ter que estar muito alinhada com você mesma para você sustentar um projeto desse tamanho. E é exatamente isso que a gente faz na jornada da mulher inteira. Por isso que eu falo, você não vai para a marca pela metade. Você não sobe um nível. Você não sobe 2 degraus de uma vez. Você tem chance de cair e se machucar. Você tem que estar pronta para sustentar esse nível. É produção de conteúdo, exposição, expansão, criar um projeto que é seu. Não sei se é online, tá? Então, produção de conteúdo do Instagram, posicionamento profissional no Instagram. Aqui é o master. Só que você tem que estar inteiro, eu falo. Tem mulheres que já pulou da imagem para o master e aí tem que fazer entender mesmo, precisa entender. Então, eu vou deixar aqui um link que é do meu guia, tá? Lá no meu Instagram também tem um Fale Comigo, se você quiser entender melhor sobre cada um desses programas, você me chama. E hoje, dentro da imagem, como eu falei, eu tenho coloração pessoal e a imagem, consultoria de imagem. Na jornada é mais esse programa feminino de posicionamento, de autoimagem, né? Que normalmente você se percebe menos do que você é, por isso que você não consegue tomar as atitudes que você quer e precisa, ou decisões hoje. E o Master para quem está em expansão profissional, tá? Então aqui você já consegue mais ou menos ter uma clareza, mas eu vou deixar o guia aqui, que o guia já vai te dar exercícios práticos para você fazer. Você vai falar assim, realmente é isso. Ou você já vai ter uma noção aqui nesse encontro. E então vou deixar aqui. E você compra o guia, gente. Tipo, é ridículo. E ali tem toda a minha metodologia. Se você seguir ali, você já vai ter uma boa noção, tá? Eu vou deixar aqui alguns vídeos de umas mulheres, uns depoimentos de algumas mulheres que passaram pelo programa comigo, tanto da jornada, quanto da imagem, quanto do master. E clica aqui para você ter acesso a um fragmento dessa metodologia por R$ 47 e já ter clareza de qual é o caminho que você precisa olhar. Tipo, tá, hoje onde eu estou? Qual é a parte da minha jornada que eu me encontro? Tá bom, gente? Então, basicamente foi isso que eu fiz, né? Eu olhei para mim, tá? Então, se você sentiu esse chamado, talvez seja a hora de você olhar para você também e entender em detalhes esses programas, só me chamando, tá? O que que tem cada um deles, o que que é incluído, como que é o formato, os encontros certinhos, tá bom? É só vocês me chamar. Como eu falei de todos hoje, assim, dei um geral, não vou ficar detalhando cada um. Eu aconselho você realmente olhar para você. Comece comprando o guia para você ter essa clareza, tá? Um valor tipo simbólico. Você já vai ter acesso aos três, que é a metodologia completa: imagem, posicionamento, que é a parte da mulher, e marca, a área profissional. Lá no guia você já vai ter os três. O que que tem que trabalhar nos três e você vai ter exercícios para você fazer. Não depende de mim, depende de tu. Tá bom, amada? Então, clica aqui embaixo, compra seu guia e é isso. Tá bom?